Flamengo 1-0 no Vasco da Gama. Mais um clássico contra o nosso arquirrival que a gente não consegue sair com resultado positivo. Já chegamos aí na nona partida, se eu não me engano, a nona partida seguida sem uma vitória sobre o nosso arquirrival. Nosso adversário principal, que é o Flamengo, ainda é o Flamengo. A história não vai deixar morrer essa rivalidade nunca. Independente de qualquer diferença de investimento e de jogadores e de qualquer coisa que diferencia um patamar do outro, já que esse é o termo, né? Patamar. Então, a gente viu um clássico pegado no primeiro tempo com o Vasco conseguindo igualar as forças, pelo menos no quesito da força física ali, do físico, né? Da luta pela bola, nos lances ali importantes da primeira etapa, o Vasco conseguiu igualar. Principalmente o Vasco conseguiu, em alguns setores, criar uma briga ali. E o jogo foi tão brigado no primeiro tempo que gerou pelo menos uma soma de 7 cartões amarelos distribuídos pelo juiz. E aí, assim, alguns critérios a gente não conseguia entender, que alguns lances fraquíssimos, assim, de pouco contato ele dava falta, sobretudo em cima de jogadores ali do Flamengo. Teve lances que teve pedidos de pênalti por parte dos jogadores dos dois lados e assim, não foi atendido. O juiz, ele meio que seguiu uma linha, assim, do critério de, tipo assim, não é qualquer contato que eu vou marcar, mas ao mesmo tempo, de vez em quando já rolava uns lances que ele marcava, então assim, não deu para entender muito o critério ali na marcação das faltas e na aplicação de cartões. Eu achei que tinha tudo para ser um jogo com cartões vermelhos e não teve. Logo no primeiro lance já estava tendo uma troca de pancada ali que geraram cartões. E o primeiro, se não me engano, foi o Wesley que tinha gerado aquela confusão do primeiro clássico lá. E o jogo já começou quente. Um jogo dentro de um estádio neutro, né? Assim, para os dois, porque é um estádio com um gramado sintético, né? Super diferente das condições do Maracanã e do São Januário. Inclusive, o São Januário tem um gramado mais interessante que o gramado do Maracanã, né? Mas lá é favorável, porque tá um estádio todo envelopado e preparado para o rubro-negro jogar. Então, mesmo que fosse mando de campo do Vasco lá, seria jogo dentro da casa do Flamengo, dentro das condições favoráveis para eles ali, porque já estão acostumados, inclusive, a jogar naquele estágio, naquelas condições de gramado ali e tudo mais. E sem falar, assim, na distância, né, é, de, de um time para o outro ali, nos termos técnicos e qualidade técnica individual, coletiva, e toda essa soma aí. Então, assim, mais uma vez, esse time do Vasco perdeu uma partida para o seu rival, mas a única coisa que dá para tirar de interessante foi a primeira etapa desta partida de hoje, que o Vasco conseguiu igualar um pouco as forças ali, conseguiu brigar, disputando lances importantes. Teve muitos lances que o Vasco quase tomou gols, teve muitos lances agudos que o Vasco quase fez gols, então assim, contou com a sorte também, e o Flamengo também contou com a sorte. Era um jogo para 3-2 ou 2-2. Eu tava achando que seria um jogo com muitos gols e ficaria na casa dos 2-2 aí. E aí o Vasco conseguiria levar essa igualdade ainda para o jogo de volta lá no Maracanã. Acabou não sendo. Prevaleceu a qualidade técnica do Flamengo, que na segunda etapa, no segundo tempo ali, a partir dos 8 minutos, conseguiu impor um pouco mais de pressão, e o Vasco da Gama aceitou essa pressão, principalmente ali nas jogadas pelo meio de campo, quando eles conseguem a partir dali jogar bolas pela direita. E o jogo saiu o gol saiu numa jogada boba, assim, que o zagueiro do Vasco meio que, tipo assim, só colocou uma perna ali, não tentou colocar o corpo inteiro na jogada, não conseguiu se ajustar para poder fazer uma barreira para conter a finalização do Bruno Henrique, que, assim, é claro que tem a qualidade do jogador também ali do Flamengo, que, poxa, conseguiu tirar do zagueiro, mas, pô, o zagueiro não se empenhou tanto naquele lance ali, pô, podia colocar mais corpo na jogada, ele só botou a perna direita e o Bruno Henrique com a perna esquerda, acho que conseguiu, com a perna direita conseguiu tirar a bola ali
E antes que a bola, acho que caísse, não sei se a bola chegou a quicar, ele já bateu aquela bola na direção do gol e não foi no ângulo que ele queria colocar a bola, né, cara? Ele jogou a bola pro gol, cara. E aí é isso aí, tem que finalizar. Ele botou a bola pro gol, a bola foi tomando a direção do ângulo e o Léo Jardins nada pôde fazer. Então, é, a gente viu um jogo no primeiro tempo invertido, né? O primeiro tempo que o Vasco daquela vez fez muito mal, dessa vez fez muito bem. E o segundo tempo, a partir dos 8 minutos para frente ali, o Vasco largou mão daquela marcação mais acirrada, de repente com medo de fazer uma falta ali e ter alguma expulsão, principalmente de jogador de marcação. O jogo tinha tudo para ter expulsão, como eu falei. É, porque algumas jogadas estavam muito acirradas, teve lances um pouco mais fortes, teve jogador tentando cavar faltas, então tudo isso pode gerar lances ali e gerar uma punição dessa, um cartãozão vermelho. Então, eu não vou ficar aqui bajulando falando da condição técnica do Flamengo toda hora, não sei o que, das dificuldades que a gente tem, mas poxa, falando da qualidade que o Vasco tem ali, enquanto jogadores e técnica que esses jogadores podem oferecer ali no andamento do jogo, ali na competição ali acirrada dentro de campo, que tem um caráter desse jogo aí, um jogo que é semifinal, um primeiro jogo de semifinal, num clássico dessa proporção. Então, a gente teve a estreia de 3 jogadores que chegaram na correria danada aí, treinaram uma semana e meia, já estão, já estiveram, já foram colocados à disposição para o Carille tentar trabalhar essas peças. E assim, o que eu vi do Lloyd Augusto que entrou primeiro? Cara, ele fez por exemplo, o que DVD faria ali. De repente até DVD conseguiria ganhar jogadas mais no corpo ali do que o Lloyd Augusto. Pá, não vi, assim, aquela coisa que o artista falou que ia provocar ali, com pouco tempo ele ia tentar criar alguma coisa, criar alguma situação, provocar algum lance, ir pra cima, eu não vi. Ele teve uma minutagem baixa, né? Mas mesmo assim, cara, eu queria muito mais. Que ele tentasse mesmo ali já lances mais agudos, que ele fosse pra cima e passasse. Nenhuma jogada que o Lloyd tentou ele conseguiu passar. Teve lance que ele tocou a bola pra trás. O Garré, eu não entendi se ele veio pra jogar de ponta direita com a perna invertida no lugar do Ryan ou se ele jogou no lugar do Coutinho ali de 10 ali, de meio atacante. Não entendi. Eu vi ele em um monte de lugar. O próprio Lloyd também, eu não vi ele muito espetado na ponta. Volta e meia ele vinha quase pro meio. Não sei se isso aí foi uma orientação do Carille. Mas o Vasco taticamente se comportou bem no primeiro tempo. Segundo tempo o time não conseguiu, a partir dos 8 minutos não conseguiu manter uma pegada. Quem chegou na reposição ali, né? Quando o Vasco começou a substituir, não conseguiu manter aquele ritmo do primeiro tempo ou retornar com aquele ritmo de marcação do primeiro tempo, de entrega e tudo mais. E então é isso, assim, essas duas estreias aí não surtiram tanto efeito como a gente gostaria. Eu espero que nesse jogo agora contra o Nova Iguaçu, que é uma outra competição, que aí tem um caráter, tem din-din envolvido, tem milhões envolvido aí, tentar passar para a terceira fase, né, da Copa do Brasil. Nessa nossa tentativa agora na segunda fase, tentar gerar uns milhões aí, é isso. Tentar aproveitar esses reforços, porque hoje eles não entregaram, assim, nessa pouca minutagem que eles tiveram, não entregaram nada, não. Assim, foi feita essa reposição e a gente não viu muita coisa. E o Payet, novamente, não consegue, eu não sei o que há ali. O Payet chega, entra no jogo, tem 20 minutos ali para tentar aproveitar alguma possibilidade. E eu vi 2 vezes Payet perdendo a bola assim de bobeira. É claro, ó, novamente, ó, tanto o Léo Ortiz quanto o PH, quanto o João Vitor, quanto o Lucas Piton, vários jogadores ali envolvidos no jogo, perderam bolas assim, que a bola passar debaixo do seu pé numa tentativa de dominar, lance bobo, primário, assim, tipo, erros bobíssimos e dos dois lados acontecendo várias vezes. Não sei se é por conta dessa bola que acelera muito em cima desse gramado sintético
molhado. Eu não sei o que que rola, mas teve muitos lances estranhos. Então, assim, o Flamengo na melhor oportunidade, a melhor oportunidade que eles tiveram, eles não aproveitaram, né? Mas num lance assim que eles tiveram ali, num vacilo pequeno, eles marcaram. E aí agora leva essa vantagem gigantesca, que é gigantesca. Não vou ficar falando de qualidade de time aqui de novo, mas leva uma vantagem gigantesca. O Vasco vai ter que jogar como fosse uma final de Libertadores contra esse time do Flamengo para conseguir fazer 2 gols de diferença e não tomar gol. E aí faz 2-0 e tomar um gol, acabou. O Flamengo já leva a vantagem do empate para ir de uma vitória vitória de 1-0, não sei. Mas pelo menos o Flamengo vai levar isso aí para o jogo de volta, né? Uma vantagem ali que é muito valiosa e o Vasco vai ter que lutar mais do que o primeiro tempo, fazer uma final de Libertadores aí para poder conseguir reverter. E sei lá, é, enquanto houver milho, né? Como diria o outro lá, enquanto houver milho, vai ter pipoca. Quando tiver lenha, mano, para botar no fogo, a gente vai conseguir se aquecer, entendeu? É isso. É, quando tiver uma brasa ali ainda jogando uma fagulhazinha sabe? Ainda vai ter algum nível de esperança aqui. O futebol é casa do imponderável, é uma caixona de surpresa. A gente sabe que algumas coisas previsíveis elas vão acontecer, mas o imprevisível ele também tá bem ali, cara. Sabe? O equilíbrio tá no meio e as outras categorias ali, né? O imprevisível e o previsível estão ali em volta ali, brigando para ver quem vai mostrar as caras. Então foi isso. Mais uma derrota para esse nosso arquirrival, nosso principal adversário do Vasco. Somou aí a nona partida sem conseguir um placar favorável, um placar, uma vitória contra esse rival. O Vasco conseguiu pelo menos aumentar a posse de bola, isso tem a ver com o primeiro tempo. O Flamengo não teve aquela posse de bola gigantesca do primeiro clássico. Aqui eu tô pegando aqui uns dados aqui do GE. E aí o Vasco conseguiu um acerto de passes assim, metade do que o Flamengo construiu, né? 246 do lado do Vasco, 428 do lado do Flamengo. Teve uma taxa de erros assim, também muito grande, 77%. Do lado do Flamengo, 87%. Não, taxa de passes certos, né? De acertos. Agora, passes errados, 57% para o Vasco, 54% do Flamengo. O Vasco teve um número de finalização maior do que o Flamengo do primeiro tempo. E no segundo tempo conseguiu estar bem próximo ali, com 10 finalizações para o Vasco. Algumas com muito perigo. O Flamengo deu muita sorte também, né? Teve que contar com a sorte, assim como o Vasco, no primeiro momento. 13 finalizações para o Flamengo. O Vasco conseguiu colocar na direção do gol 3 bolas e o Flamengo conseguiu colocar 2. Então, assim, teve uma margem interessante de crescimento aí, de produtividade o Vasco, mas não conseguiu manter. O Flamengo conseguiu botar 2 bolas na trave, aqui tá marcando uma. Não sei se a bola de escanteio que o Arrascaeta bateu lá não tá contando, mas é isso. Interceptações, bloqueios, aí eu não vou ficar. Vasco teve um escanteio, o Flamengo teve 5. O Vasco esteve impedido 2 vezes. É isso, cara. Desarmes, o Vasco conseguiu desarmar 16 vezes, o Flamengo 6 vezes. Então, assim, nem o Vasco conseguindo pisar pra caramba, tentando igualar na força ali, criando desarmes. Corcão, inclusive, foi um dos destaques no primeiro tempo. Conseguiu jogar muito bem. Tomou até amarelo por excesso, às vezes. Mas outras foi preciosismo ali nos lances, né, dos jogadores do Flamengo. O Vasco fez mais falta, bateu mais um pouquinho. Aliás, bateu tanto quanto o Vasco, né, o Flamengo. Mas o Vasco fez mais falta segundo a arbitragem. Teve lances assim que eu não vi falta. E teve lances que eu vi que aí não precisava o jogador do Vasco botar o pé e nem nada. Mas é isso, cara. O Vasco fez 13 faltas, o Flamengo fez 6. Então 5 cartões amarelos pro Vasco e 2 pro Flamengo. Não teve vermelhos, mas beirou isso. Por um momento eu achei que ia ter expulsões, como eu já falei. Então uma partida que assim, teve algum nível de equilíbrio em determinado momento. Foram os 45 na primeira etapa ali. Jogo muito equilibrado, medido na força mesmo, na pisada, né, no corpo a corpo.
nas faltas, nos desarmes, né, como está muito bem colocado aqui nos números. E ali, por volta dos 8 minutos do segundo tempo, o Vasco começou a perder a linha ali, o Flamengo começou a crescer de produção, o Vasco aceitou, principalmente essa imposição pelo meio de campo, e o Flamengo conseguiu fazer as transições lá para as pontas direitas, que é onde estava acontecendo mais jogadas, mas o gol aconteceu exatamente é, com uma definição do Bruno Henrique que joga pela ponta esquerda. Então, a melhor oportunidade que o Flamengo teve para concluir a gol no outro lado, o Flamengo conseguiu fazer, né? Conseguiu fazer ali o arremate, um lance estranho de vacilo individual. Mas é isso. Não vou ficar aqui, não vou aqui querer dar nota para jogadores, dizer quem jogou isso, aquilo, mas só sei que Cocão foi um dos destaques que conseguiu manter determinado nível de marcação. O Coutinho, assim, um pouco lento até, mas conseguiu criar uma ou outra chance com um contra-ataque, com uma roubada de bola até que ali pelo meio de campo, com um passe que ele deu pro Ryan, assim, um passe interessantíssimo. E aí o Flamengo tirou a bola em cima da linha, né? Então, é isso. Eu espero que o jogo de volta a gente faça uma partida extraordinária. Uma partida de final de Libertadores. É isso que o Vasco vai ter que fazer. E a gente vai estar aqui de novo para reagir e fazer essa troca de emoções aqui, né? Se o Vasco mandar emoções positivas, a gente também vai mandar emoções positivas. E pensar também nesse jogo contra o Nova Iguaçu, que vai ser aí também no tapetinho do Glorioso aí, contra o Nova Iguaçu, e a gente tentar carregar esses milhões para casa e passar para a terceira fase da Copa do Brasil e ficar um pouco feliz com esse Vasco da Gama aí que tá 9 partidas sem conseguir competir o jogo inteiro com o Flamengo aí, certo? Então, saudações Cruz Maltinas, foi o nosso pós-jogo de Flamengo 1, aliás, Vasco 0, Flamengo 1, que foi mando do Vasco, e a gente espera que a gente tenha um crescimento com esses reforços aí que hoje não mostraram muita coisa nesses poucos minutos que eles tiveram para tentar serem testados aí, certo? Saudações Cruz Maltinas e até mais ver. Vascainidades. Valeu.